De Romanos 1,12, ou as palavras de Paulo em Romanos 1,12, foi o primeiro texto que lemos, se você anotou aí. Veja essa expressão, nos confortemos pela fé mútua. Buscando então, com a ajuda do Senhor, fazer aplicações sobre esse tema todo, comunhão, conforme já o introduzimos na sessão anterior, recebemos muita ajuda nesse termo alelon, ou reciprocamente. Nesse versículo, fé mútua sendo compartilhada para conforto. No que isso nos ajuda? Irmãos, somos tão tendentes. Falávamos com um grupo de irmãos, homens, na quinta-feira à noite na rua Acre, a intelectualidades, ou intelectualismo. Somos retidos em um cárcere por causa de foco intelectual na abordagem da palavra de Deus. É óbvio que a palavra de Deus não é irracional. Mas certamente a palavra de Deus é supra-racional. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso fala da inadequação dos equipamentos naturais para a compreensão das verdades de Deus. Taxativamente. É um veredito de morte para os recursos naturais. Não há como fugirmos disso. E nem precisamos, porque nossa experiência também nos mostra, a todos nós. Não há nenhum equipamento natural no homem capaz de conhecer as coisas de Deus. 1 Coríntios 1, 9. Por isso o verso 10, importantíssimo, né? Que vai complementar o que foi dito aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas graças a Deus temos o mas. Então, como podemos conhecer? Não é por equipamentos naturais, mas Deus tomou a iniciativa e nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É lindo o verso. E ele segue, pois qual do homem sabe as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem? E aí ele faz a analogia. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece. Veredito de novo, sendo reafirmado. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ainda o outro verso mais lindo ainda. Estamos subindo uma escada. E ele vai dizer, ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. E aí ele vai dizer, para que conheçamos. Conhecimento espiritual. Foi o que compartilhamos naquela quinta-feira passada com alguns irmãos. Para isso nós fomos chamados. Não é conhecimento intelectual. Agora sim, quando o Espírito Santo ilumina o nosso homem interior, e aqui essa expressão se refere ao nosso espírito humano, não à nossa intelectualidade, ainda. Porque intelecto não é uma função do espírito humano, intelecto é uma função da alma humana. Então, quando o Espírito Santo ilumina o espírito do homem, isso a Bíblia chama de revelação. Deus nos revelou pelo Espírito. Revelação é simplesmente isso. Iluminação do espírito do homem pelo Espírito de Deus. Então, quando isso acontece, nós passamos um processo, digamos assim, não vejo outra maneira de explicar, de decifração. Aquilo que foi de alguma forma impresso, também me permita essa palavra, não conheço outra, meditando sobre isso. O Espírito de Deus imprime algo em nosso espírito, que o nosso intelecto não é capaz de exatamente ler, ou distinguir até, ou definir, seria ainda uma melhor palavra. Mais ou menos quando Moisés subiu no monte e viu aquela planta do tabernáculo. Ele não desceu com um livro de regras. Aqui essa coluna vai ser de prata, lá essa coluna vai ser de bronze. Aqui essa coluna é assim, a outra coluna é assim. Esse laço de fita azul nessa argola vai estar preso nessa cortina. Foi isso que aconteceu. Moisés viu, segundo a palavra diz, o modelo do tabernáculo, como se fosse uma maquete, digamos assim. Agora, aquilo foi impresso no espírito de Moisés de tal forma que então essa imagem foi impressa no seu espírito de tal forma que cada detalhe estava ali gravado no seu homem interior.
A contraparte disso no Novo Testamento, Paulo. O edificador, entre aspas, da casa de Deus no Velho Testamento é Moisés, a quem foi confiada a casa. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, Hebreus capítulo 3. Mas o filho é fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Né? E esse filho foi esse que encontrou Saulo na estrada de Damasco e deu a planta para ele, claramente. Então ele descreve nas suas epístolas, particularmente Efésios, o que ele viu. E ele começa lá, digamos na eternidade passada, no bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma maneira, foi impresso algo em Paulo que nunca mais iria se descolar de Paulo. Paulo foi arrebatado, Paulo foi conquistado, Paulo foi dominado. E as palavras são sem nenhum exagero. Ele as usa. Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Filipenses 3. Por Cristo Jesus. Né? Então ele vai descrever aquilo que ele viu. E, só para isso ficar bem claro, irmãos, e chegarmos nessa fé mútua que nós lemos aí. Quando ele escreve 1 Coríntios 2, que nós estamos citando, a partir do verso 9, olha o que ele vai dizer. Assim também falamos. Na sequência do texto, 1 Coríntios 12, 9 em diante. Assim também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Viu? Como ele descreve claramente. Essas não servem. São palavras de sabedoria humana. Mas então disto falamos, de que falamos? Desse mistério que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano e que Deus revelou àqueles que o amam. Disso falamos. Como falamos? Com recursos da oratória, da eloquência, da capacidade de convencer? Ele já falou no verso 5 de 1 Coríntios 2. Não. Não fui até vós com sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Tão claro, irmãos. Então ele vai dizer, assim falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo disse aí. Aí ele vai dizer uma outra frase, que merece que você a estude, para você compreender o que significa. Porque a nossa versão em português, lógico, o nosso tradutor era um erudito, sem dúvida alguma, João Ferreira de Almeida, e ele fez o melhor que ele podia, com essa expressão. Então ele pôs assim, conferindo coisas espirituais com os espirituais. É isso que você vai encontrar nesse versículo aí de 1 Coríntios 2. Sabe o que isso significa? É lindo, irmãos. O que Paulo quis dizer é o seguinte, as verdades espirituais são em si mesmas inalcançáveis. É só o Espírito de Deus que as conhece, as profundezas de Deus, mas ele nos foi dado. Recebemos o Espírito que vem de Deus e recebemos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, na medida que isso é impresso no nosso espírito, não no nosso intelecto, inicialmente, então, palavras são ensinadas pelo Espírito de Deus para vestir as verdades espirituais com roupagem de palavras. Então Paulo está dizendo, não as temos na sabedoria humana. Precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, porque palavras são o veículo das ideias. Isso também é verdade no mundo natural, é verdade no mundo filosófico também. Muito mais no mundo espiritual. Agora, essas palavras da filosofia, ou da sabedoria humana, da capacidade humana, dos recursos humanos que vestem ideias humanas, não servem para as coisas do Espírito de Deus. Então as palavras têm que ser ensinadas pelo Espírito. Então vestir as verdades espirituais, as ideias espirituais, os conceitos espirituais, com palavras espirituais. Então ele põe conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso é que ele diz, o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Por quê? Porque a vida dele refletirá as verdades que ele conhece de tal forma que em muitos sentidos, se não em todos, ele vai andar na contramão do mundo. É isso que Paulo ensinou. Então ele diz, esse homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne as coisas espirituais. Que lindo capítulo, 1 Coríntios 2. Então o estamos usando para ilustrar o Romanos 1,12 que nós lemos.
Eu espero ir até vós, Paulo disse, para compartilhar algum dom espiritual, para que sejamos confortados pela nossa fé mútua. Aqui, irmãos, muito pontualmente, eu gostaria de que sejamos ajudados em um aspecto. Deixemos definitivamente debates teológicos.